Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus, discípulos do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia, por mais esta oportunidade. Meus irmãos, nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, o capítulo 10, versículo 29 ao 37. O tema da nossa reflexão hoje é o bom samaritano. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus ele resumiu a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Então nós vemos esse ensinamento de Jesus. E também amarás o próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei de Deus. E Jesus então ali, conversando com o intérprete da lei, um escriba, um homem envolvido com a religião, mas que não tinha o conhecimento de Deus. Um homem que não tinha o coração transformado por Deus. Então Jesus explica para ele e ele responde lá a questão de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Então Jesus fala para ele no versículo 28 do capítulo 10, então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Faça isto e você viverá. Mas o religioso, o intérprete da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo para que eu possa amar? E Jesus então prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Então um homem qualquer, ele foi ali assaltado por ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa, lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então, este homem está ali, caído na beira da estrada, quase morto. Por casualidade, um sacerdote, ou seja, um líder religioso, estava descendo por aquele mesmo caminho, pelo mesmo caminho do homem que foi assaltado e machucado. E o sacerdote descendo por aquele mesmo caminho, vendo aquele homem, passou de largo, passou longe. De igual modo, um levita também, que era um homem ali, uma pessoa dedicada ao serviço do templo, um homem também ligado às coisas da religião de Deus. E esse levita passando também por ali, vendo aquele homem caído, passou também de largo, passou longe. Agora, certo samaritano, este samaritano que não tinha ali contato com o templo, que era o maior símbolo da presença de Deus, o lugar que tinha ali o Santo do Santo, este samaritano que não tinha tanto envolvimento com a religião, mas era um homem que tinha um coração voltado à essência de Deus. Um homem que tinha um coração conectado com o coração de Deus. Então esse homem vai estar cumprindo a lei de Deus. Então, meu irmão, não basta nós estarmos envolvidos com coisas da religião. Precisamos estar envolvidos com o caráter de Deus, com a essência de Deus, com a vontade de Deus. Não é uma questão de fazer a obra de Deus, é a questão de fazer a vontade de Deus. Tenho aprendido isso. Muitas vezes estamos envolvidos com a obra de Deus e não estamos fazendo, não estamos buscando a vontade de Deus. Por isso que Jesus diz que nos últimos dias muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, libertamos. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então nós precisamos sondar o nosso coração, as nossas motivações, para que nós venhamos andar conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Então este samaritano, que não era religioso,
vai dizer aqui, ó, versículo 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, ele estava por um caminho diferente, segundo os estudiosos, os judeus passavam por um caminho, o samaritano passava por outro, porque eles não se davam. Então o samaritano que estava passando pelo seu caminho, ou seja, um caminho até mais distante ali daquele homem, ele passou perto do homem. Então ele se aproximou do homem, que ele seguia o seu caminho e passou perto do homem. E vendo-o, compadeceu-se dele. Então quando ele viu aquele homem naquela situação, ele se compadeceu e aproximando-se. Olha, interessante aqui. Então você vê que ao invés dele se afastar, ele se aproxima. Ao invés de fazer de conta que não viu, ele se importa. Então ele se aproxima daquele homem caído, ele fez curativos, ou seja, ele fez aquilo que estava no alcance dele, por aquele homem que estava ali, no seu caminho. Um homem que Deus deu a oportunidade, tanto para o sacerdote como para o levita, e agora a oportunidade para o samaritano fazer a vontade de Deus. Isso é muito forte, irmãos. Como precisamos vigiar, como precisamos estar aí atentos. O que Deus está querendo que eu faça hoje? É hoje, meu irmão. Aí onde você está, existe algo que Deus espera de você aí hoje. Onde você está. Então ele aproximou, fez curativos, fez nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte separou 2 denários, era a moeda da época lá, e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá, faça o mesmo. Então, meus irmãos, o nosso próximo é aquele que está necessitado. E nós, então, temos a condição de fazer algo, precisamos estender a nossa mão. Que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Deus, eis-nos aqui, Pai. Nós acreditamos nessa palavra, acreditamos que essa é a vontade do Senhor, que nós venhamos amar o Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então o Senhor nos ajude, nos capacite em toda boa obra, nos livre de sermos omissos, nos livre de sermos pessoas egoístas, avarentas, pessoas, meu Deus, que não se importam umas com as outras. Nos ajude a fazer a nossa parte, a ajudar aqueles que estão, meu Deus, no nosso alcance, conforme a medida, a capacidade que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Amém? Meu querido, minha querida, fique com Deus, um forte abraço, até o próximo encontro, se Deus quiser.